A graça e a paz do Senhor esteja no seu coração nesse dia abençoado que o Senhor fez. Amém? Nós queremos continuar compartilhando com você a respeito de autoridade e submissão, esse assunto precioso, importante, que o Senhor tem nos dado a oportunidade de compartilhar. Que você mantenha agora o seu coração aberto, aceso, faminto por receber mais do Senhor. Lança fora toda indisposição, todo cansaço. Peça ao Espírito de Deus que fale com você nesta aula, que você seja de fato edificado. Não esteja aqui de uma maneira natural para constar, mas esteja aqui numa postura espiritual para receber aquilo que o Senhor tem para você. Feche os seus olhos, vamos invocar o Senhor nesta hora. Pai, nós oramos ao Senhor e pedimos que a tua unção, que a tua graça e o teu poder venha sobre nós de uma maneira sobrenatural. Abençoa-nos e dá-nos revelação no pleno conhecimento da tua verdade, para que possamos juntos edificar a tua igreja para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Na última aula nós estávamos compartilhando sobre características de pessoas que têm um coração submisso, né? Então nós falamos que essas pessoas geralmente procuram, quando elas chegam em qualquer lugar, elas já procuram onde está ali a autoridade, ela quer se submeter, ela não, normalmente, como ela sabe do peso, da responsabilidade, da seriedade que é assumir a autoridade, ela não fica querendo assumir esse lugar rapidamente, pelo contrário, ela só está ali realmente se há uma ordem de Deus, uma direção de Deus e outras coisas que nós compartilhamos. E eu queria terminar ainda essa parte, antes de avançar, mostrando para você a quarta característica de alguém que tem um coração submisso, né? Aqueles que conhecem a autoridade, eles são tardios para falar. Sabe, essa é uma característica de quem é submisso. A terceira que nós tínhamos, a outra das três que nós tínhamos falado, é que essa pessoa se torna uma pessoa mais branda, né? Porque ela sabe, ela tem domínio próprio, porque ela sabe a seriedade que é lidar. Mas também, quem conhece a autoridade são tardios para falar. Pessoas que não conhecem a autoridade estão o tempo todo distribuindo opinião acerca de tudo, né? Quem conhece, ele é ponderado. Quem conhece a autoridade e sabe da seriedade, ele avalia, ele pensa com calma, consulta e só depois ele emite algum juízo e fala alguma coisa sobre aquilo. Este é o sinal de quem é submisso. Ou seja, escuta mais do que fala. Você é uma pessoa que fala mais do que escuta? Ou você é alguém que escuta mais do que fala? Esse é um sinal de um coração submisso. Quem tem submissão, quem sabe da seriedade da autoridade, ele não vai ser rápido no falar, não. Ele vai avaliar, ele vai ponderar e vai falar com respeito e temor. Ele sabe que terá de prestar contas de todas as palavras que saírem da boca dele. Por outro lado, nós não podemos ser medíocres no exercício da autoridade que Deus nos deu para exercer. Com medo de errar, com medo então de fazer alguma coisa errada, muitos pendem por outro lado e não exercem a autoridade. Mas nós precisamos de fazer é exercer a autoridade com temor e tremor. E não deixar de exercer. É isso que é importante. Quinta característica de quem tem um coração submisso. Quem conhece a autoridade torna-se muito sensível a rebeliões e iniquidades. Está aqui. Isso é uma característica, né? Ele sabe o quanto a rebelião contamina. Quem já passou por um incêndio percebe melhor o cheiro da fumaça, né? Quem já lidou com essa situação, ele fica mais sensível a isso. É uma coisa impressionante. Quem já sofreu, por exemplo, um acidente de carro em uma estrada chuvosa, com certeza ele vai ser uma pessoa que vai andar com mais cautela quando estiver chovendo. Ele percebe com mais facilidade o perigo, né, do que quem está começando a dirigir agora e nunca passou por aquela situação. Quem tem um coração submisso, ele vai perceber muito mais claramente a rebeldia no coração do outro do que aquele que não é. Porque nada melhor do que um contraste para percebermos as coisas melhores. Então, se eu quero explicar para alguém o que é o branco, nada melhor do que eu mostrar para ele o preto, o inverso, não é? Porque isso vai realçar a diferença de uma cor da outra, não é? Então, essa às vezes é a melhor maneira. Nada melhor do que um coração puro, submisso,
para perceber o outro que não é. Quanto mais nós consagramos, por exemplo, os nossos ouvidos para ouvir a palavra de Deus, para ouvir músicas de Deus, mais sensíveis nossos ouvidos se tornam para palavrões, palavras chulas e blasfêmias, não é? Eu me lembro uma vez que muito tempo, né, eu já era pastor há talvez 10 anos, e eu tive que pegar alguma coisa na faculdade, fazia muitos anos que eu não ia lá, e eu fui até lá, e andando com o irmão ali no campus, né, da faculdade, eu assustei, eu fiquei chocado com tanta besteira, com tanto palavrão falado em voz alta, no meio de todo mundo. Eu me assustava às vezes, por quê? Porque eu estava fora daquele ambiente, vivendo no meio dos irmãos, no meio da igreja, com palavras santas. O meu ouvido se tornou extremamente sensível para aquelas palavras terríveis que estavam sendo faladas ali. Da mesma maneira, acontece com o nosso coração. Do mesmo modo, uma pessoa que tem um coração submisso estará muito mais sensível à rebeldia e rebelião. Por quê? Porque a rebelião é o coração do anticristo. Quanto mais você anda com Jesus, mais nos parecemos com Ele, mais absorvemos do seu coração e do seu espírito, mas mais também percebemos o erro no outro. Portanto, meu irmão, um dos sinais de que temos revelação da questão da autoridade e da submissão é essa sensibilidade espiritual à rebelião. Ao percebermos em nossos discípulos, ao olharmos para eles, nos membros da célula, na atitude das pessoas em casa, nós vamos conseguir perceber se tem alguma coisa errada ali ou não. Logo que o confronto à autoridade se manifestar na vida daqueles que nós amamos, nós precisamos ser rápidos e enérgicos ao lidar com a situação para o bem das pessoas que nós amamos. Como eu disse aqui, eu não disciplino os meus filhos porque eles cometem erros de criança, porque eles são crianças. Mas eu não aceito confronto à autoridade, porque eu sei que estará grande maldição na vida deles. E como eu os amo, logo que eu percebo, eu tenho que tratar imediatamente. Sexto aspecto de alguém que tem um coração submisso. Olha aqui. Somente quem aprendeu a se submeter consegue levar os outros à submissão. Se você nunca aprendeu a submeter, você não consegue levar ninguém à submissão. O arrogante, o orgulhoso, jamais conseguirá levar pessoas à submissão. Por quê? Porque nós não podemos dar para ninguém aquilo que nós não temos. Deus só trabalha com realidade. Se o que eu tenho a respeito de autoridade e submissão é apenas entendimento, é apenas conhecimento na minha mente que eu aprendi no curso telepresencial, quando eu falar com os meus discípulos, com os meus filhos, ou com quem quer que seja a respeito desse assunto, o máximo que eu posso dar é letra para a mente deles, porque é o que eu tenho, letra na minha mente. Mas se o que eu tenho a respeito de autoridade e submissão é realidade do meu espírito, que eu vivi e alcancei em Deus, no momento em que eu falo, eu posso dar realidade, né, e revelação para o seu espírito, e isso afetar a sua vida. Porque Deus só trabalha com aquilo que é real em nós. Porque nós já trilhamos esse caminho, então há um selo do Espírito sobre a nossa vida, que testifica no coração dos nossos discípulos, quando nós estamos instruindo eles no assunto da autoridade e da submissão. Quem não tem revelação da submissão, ele jamais consegue exercer autoridade. Mas antes ele vai exercer autoritarismo. Por isso a forma como ele lidera é através do controle, é através do domínio, é através da manipulação, não é através do amor. Por quê? Porque ele não tem revelação do que é autoridade e submissão. Bem, então falando disso, mostrando esses aspectos, quem tem características de alguém que tem um coração submisso, você deve pegar tudo isso e fazer uma avaliação honesta, em oração, diante de Deus, deixando que a luz do Espírito Santo venha e você trate essas questões diante do Senhor, clamando a Deus que Ele venha mudar e ajustar o seu coração. Agora, avançando na nossa matéria, eu queria falar um pouco sobre o abuso da autoridade. Abuso da autoridade. Porque nós não devemos apenas aprender a nos submeter, mas nós também precisamos aprender a exercer autoridade. Por exemplo, Eva errou porque ela assumiu o encabeçamento
no lugar de Adão. Mas Adão, por sua vez, errou por não assumir o seu lugar, que era de encabeçar a Eva. Então veja, essa inversão de papéis, de posicionamento, na hora de exercer a autoridade, produziu maior confusão na casa deles. É uma coisa que essa confusão, e uma coisa que essa confusão produz é que o abuso da autoridade é algo muito mais sério, não é? Que nós devemos tratar com o máximo rigor e cuidado. Nós devemos avaliar. O discipulado dentro da igreja, da vida da igreja, ficou muito comprometido por muitos anos e ainda hoje sofre. Por quê? Por causa de abuso de autoridade em discipulados passados. Pessoas desequilibradas que não sabiam lidar com a questão da autoridade da maneira devida. O erro do passado não deve anular a verdade do presente, mas nós devemos ter temor e buscar equilíbrio. É muito importante isso. Então eu queria ver com você alguns pontos que nos mostram sobre essa questão do equilíbrio de exercer a autoridade. Primeiro, verdades bíblicas podem ser levadas a extremos. E quando isso acontece, elas têm o poder de destruir vidas. Esse é o primeiro extremo de exercer a autoridade. Pessoas se submetem ao pastor, ao líder de célula, ao discipulador, e se não tivermos o devido cuidado, essas verdades podem ser levadas ao extremos. Como líderes na casa de Deus, nós devemos ter o entendimento de que nós não fomos chamados para manipular as nossas ovelhas. Não fomos chamados para controlar a vida das pessoas. Por quê? Por uma questão muito simples. Porque essas ovelhas não são nossas. E muito menos foram compradas pelo nosso sangue. Elas pertencem a Deus. Nós não somos donos dos irmãos. O rebanho é de Deus. Eu fico vendo alguns pastores, alguns líderes, que falam, eu não libero você, o irmão às vezes quer mudar de cidade, quer ir para outra, reunir em outro local, com outro povo, né? Com outra igreja, outros irmãos que se reúnem como igreja em outro lugar, e eles, então o pastor fala, você vai em pé, mas volta arrastando, eu não libero você para ir, como se fossem donos do rebanho. Meu Deus, isso é pecado. Nós não temos esse abuso de autoridade. Querem controlar a vida do irmão, quer dizer onde que ele vai trabalhar, quer dizer com quem ele vai se casar, quer dizer onde que ele vai morar, como é que ele vai fazer, que roupa que ele vai vestir. Não, cabe a mim ensinar a palavra de Deus, mas jamais decidir qualquer coisa na vida das pessoas. Porque nem Deus obrigou o homem a isso. Nós temos o dever e a obrigação de apacentar o rebanho que está nas nossas mãos. Nós devemos ter sempre o cuidado de não incorrermos no erro, de dominar sobre eles e dizer a elas o que devem ou não fazer. Não sou eu que defino a profissão de ninguém. Eu não defino nem a do meu filho. Eu respeito aquilo que Deus tem para ele, muito menos dos meus irmãos. Se eu não faço isso dentro da minha casa, eu vou fazer com as minhas ovelhas? Não vou. Então, é muito importante que você aprenda a lidar de uma maneira sábia. Sabe que por causa desses desequilíbrios, esse domínio absurdo, sobre a vida das ovelhas, sobre esse controle. Eu já vi tanta gente fazer tanta besteira. Eu já vi pastores falarem para membros, olha, sai do emprego, pega o acerto, monta um negócio, vai ser muito melhor para você. E o irmão que era funcionário público há 30 anos, nunca teve experiência de gerir um negócio, pegou toda a economia dele de todos os anos da vida e aplicou num negócio ali com direção daquele pastor e em menos de 2 anos, estava totalmente quebrado, perdeu tudo que tinha, ficou amargurado. Quando foi lá falar com o pastor, você mandou eu fazer, o que aconteceu? Ele falou, irmão, não posso fazer nada, foi incompetência sua. Quer dizer, é muito simples, é muito fácil. Você dá ordem para as pessoas, em vez de levá-las para Deus, em vez de levá-las a buscar o Senhor e deixar que cada uma tome a decisão, e agora você lava as suas mãos. Está errado. Homens de Deus não definem a vida de ninguém. A nossa função como líder na casa de Deus não é definir, não é dar direção, é mostrar a palavra, é levar as pessoas a Deus, a dependerem de Deus, a buscarem a Deus. Imagina que se alguém vem a mim perguntando se deve ou não vender a sua casa, se sou eu que vou mandar ela vender ou não, eu vou dizer para ela, irmão, eu não sei, você precisa buscar o Espírito Santo, você precisa tomar uma decisão. Eu não posso sair falando, não vende, porque o momento é bom, porque os corretores é isso.
Não, eu tenho que levar as pessoas para Deus e permitir que elas tomem a decisão da vida delas. Porque eu não sou Deus, eu não posso fazer isso. Isso é coisa muito séria. E isso tem atrapalhado terrivelmente um discipulado sadio na vida da igreja. No entanto, como eu falei, os erros do passado não devem impedir o que deve ser feito, que a palavra de Deus nos ensina, que é um discipulado saudável nos dias de hoje. Bem, dito isso, eu queria avançar com você para o capítulo 5 da sua apostila, onde nós já falamos desses 7 níveis de autoridade, não é? Mas eu queria aprofundar um pouco mais neles, porque eles são fundamentais para que você possa entender e classificar e lidar da maneira devida. Então eu queria avançar com você e ver alguma coisa a mais, né? A palavra de Deus menciona 7 níveis de autoridades, como nós já falamos. Os 3 primeiros níveis são prerrogativas exclusivas de Deus. Então, nós vamos dividir 3 e 4. São 2 grupos, não é? E os 4 outros níveis de autoridade são exercidos pelos seus ministros, ou seja, aqueles que o Senhor estabelece. O primeiro grupo está aqui. Esse é um grupo que é exclusivo de Deus, é um grupo soberano, não é? Digamos assim. Nada e ninguém pode passar por cima dele. Está aqui, primeiro, deixa eu escrever aqui, primeiro grupo. Ok. Nesse primeiro grupo, então, nós vemos o quê? A autoridade soberana, a autoridade da verdade, ou seja, a autoridade da palavra de Deus, essa autoridade soberana é a autoridade de Deus, e a autoridade da consciência. Esse é o primeiro grupo, e nós vamos ver cada um deles. O segundo grupo é formado por 4 outros níveis de autoridade. Tá certo? Tá aqui. Segundo grupo. Vou anotar aqui para você, ficar bem claro. Então tá aqui, ó, autoridade delegada, autoridade funcional, autoridade dos costumes e tradições e autoridade dos contratos. Vamos falar cada uma delas? Então, primeiro grupo é a autoridade soberana, pertence exclusivamente a Deus. Está relacionada com 3. Qual que é então? Então diga comigo. 1, 2 e autoridade soberana, essa é a primeira. Segundo, autoridade da verdade, ou seja, da palavra de Deus. Terceiro, autoridade da consciência. Ok? Está claro isso para você? Segundo grupo está aqui. Nós falamos, ele tem que estar submisso ao primeiro. Quais são os 4 que estão envolvidos nesse grupo? Primeiro, autoridade delegada, autoridade funcional, autoridade dos costumes e tradições e autoridade dos contratos. Ok? Então, isso aqui é uma boa pergunta para cair na prova, né? Para você explicar para nós cada um desses níveis de autoridade nesses 2 grupos. Está bem fácil aqui. Vamos rever e aprofundar um pouquinho cada um desses pontos, ok? Autoridade soberana. Esse é o maior nível de autoridade. Diria que ela é uma autoridade imperial. Esse nível nunca é questionado e nem desafiado. Por quê? Porque esse é o nível onde Deus falou. E isso é suficiente. Se Deus falou, eu não preciso questionar, tá certo? Essa autoridade, ela é única e ela é exclusiva de Deus. Só Deus pode dizer às pessoas como elas devem conduzir as suas vidas. Cristo recebeu essa autoridade soberana. Eu quero ler com você um versículo da palavra de Deus que mostra isso. Queria que você acompanhasse aqui no PowerPoint. Nós vamos estar lendo esse versículo. Acompanha aí. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos,
E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Efésios capítulo 1, verso 16 até o 22. Veja, a palavra de Deus diz que Jesus se humilhou até o lugar mais baixo, e por isso ele foi elevado até a posição de autoridade soberana. Por isso nós devemos nos submeter também, porque esse é o caminho da autoridade, é o caminho da submissão mais profunda, é que também nos leva até um nível de autoridade maior. No entanto, essa situação foi colocada para o Senhor. Segundo, cuidado com os que tomam o lugar de Jesus. Muito cuidado com aqueles que tomam o lugar do Senhor. Isso é coisa séria. Qualquer pessoa que coloca a sua unção e a sua autoridade em um nível inquestionável e infalível, está assumindo uma posição que pertence exclusivamente a Cristo. Essa posição é a posição do anticristo. Agora, ser anticristo aqui não é ser necessariamente contra Cristo, mas é tentar tomar o lugar dele, ainda que inconsciente. Só o Senhor possui uma unção inquestionável. Não há nada, nenhum pastor, ninguém, nenhum título, nenhum apóstolo pode querer questionar essa palavra ou querer colocar a sua palavra como sendo a palavra de Deus inquestionável. Não, isso é coisa muito séria, não é? Depois nós vemos aqui a autoridade da palavra. É a segunda, né? Autoridade, dentro do primeiro nível, a segunda. Autoridade da palavra. Qualquer coisa que é verdadeira possui autoridade pelo fato de ser verdadeira. Por isso, é inquestionável, não é? Porque nada pode ir contra a verdade. Agora, para nós, a verdade é a palavra de Deus. Ela é absoluta, ela é inerrante e é o próprio Deus. Na verdade, a primeira e a segunda autoridade, elas se fundem, porque a palavra e o Senhor são um, não é? Olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 13, 8. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Vamos dizer juntos esse versículo em voz bem alta? No 3 você vai repetir comigo. Vamos lá? 1, 2, 3. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. É o que a palavra de Deus nos ensina. A verdade é absoluta. A verdade é o próprio Deus. Olha o que está escrito aqui em João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E João 1,17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A verdade é o que está escrito na palavra de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. A verdade não é o que você leu em algum lugar. A verdade não é o que você pensa. A verdade não é o que você sente. A verdade não é o que o Fantástico disse, que a televisão falou, que está dito na internet. Não é nem mesmo o que seus pais disseram. A verdade é o que está escrito na palavra de Deus. Eu sei que tem pessoas que dizem: ah, pastor, mas contra fatos não há argumentos. Mas eu quero te falar uma coisa: Deus não trabalha com fatos. Deus trabalha com a verdade. O fato é que você está doente. Mas a verdade é que Jesus carregou na cruz toda a enfermidade. E é em cima dessa verdade que você precisa crer, porque é em cima dela, e não do fato que você está vendo ou sentindo, que Deus vai trabalhar. Por isso, ela é inquestionável, ela é colocada, porque ela é a palavra de Deus. Nada pode ir contra a palavra de Deus. Por isso, ninguém está autorizado a falar qualquer que seja aquilo que ele venha dizer, fora dos limites estabelecidos da palavra de Deus. Nada. Toda profecia, por isso, precisa ser julgada. Você não pode aceitar profecia, seja lá de que profeta for, meu irmão, de que nacionalidade for. Ele pode estar flutuando no ar e liberar uma palavra profética para você.
se ela não passar na peneira da palavra de Deus, pode expulsar que é demônio, pode expulsar que é espírito de engano voando. Você não deve aceitar, né? Olha o que diz Gálatas 1:8. Mas ainda que nós, olha lá, hein? Ainda que nós, os apóstolos, ou mesmo anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito. Que coisa séria. A Bíblia está dizendo aqui, meu irmão, nós precisamos aprender a passar tudo na peneira de Deus. A Bíblia está dizendo que, olha, você pode, não se impressione com arrepios, com calafrios, com demonstrações sobrenaturais. Não fique achando que porque acontece coisa desse tipo, que é de Deus, não. Espera lá. Olha, está dizendo, pode baixar um anjo. Pode descer um anjo voando no seu quarto. Mas se o que ele estiver dizendo não bate com a palavra de Deus, a Bíblia fala que este anjo é maldito e você deve rejeitar a palavra que ele está dizendo. A palavra diz que os nobres eram os crentes de Bereia, eram mais nobres que o de Tessalônica. Sabe por quê? Porque aqueles irmãos conferiam tudo que os apóstolos pregavam, eles conferiam para ver se estava na Bíblia. Eu fico vendo alguns irmãos que leem certos livros pensando que aquilo é Bíblia. E vem falar para mim, não, mas que no livro da fulana de tal está dizendo isso. Que me importa o livro da fulana de tal? Eu quero saber o que a Bíblia diz. Ah, não, mas foi a experiência, ele provou aquilo. Olha, irmão, a experiência não é a verdade. Existe muito espírito de engano. A verdade, eu volto a afirmar, é o que está escrito na palavra de Deus. Essa deve ser a sua base segura e sólida. Nenhum título é maior do que a palavra. Seja pastor, seja apóstolo, patriarca, anjo, quem quer que seja. Olha o que diz 1 João 5,6. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. O Espírito é a verdade. Segundo, a verdade é o que Deus disse. Aquilo que eu falei, é o que a palavra diz e é o que Deus diz. A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a sua injustiça. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 12. Outra palavra, Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá. Veja, deixa eu te dizer algo, meu irmão. No reino de Deus, não importa o que nós pensamos, importa o que está escrito na palavra de Deus. Muitas vezes, quando nós ensinamos a palavra, algumas pessoas esperam que nós venhamos a mudar o que está escrito. Mas essa autoridade não cabe a mim. Eu não posso mudar a palavra de Deus. Eu sei que às vezes as situações tão difíceis, pessoas que casaram novas, descabeçadas, se engravidaram, se separaram, o outro já construiu o casamento, aquela confusão, e elas chegam na igreja, são tão novas e agora querem que eu autorize, que eu mude a Bíblia, dizendo para elas que tem segundo casamento na Bíblia, quando não tem. Não tem. Eu amo cada pessoa, mesmo que se casaram novamente, mas eu não posso negar para você, não tem segundo casamento na Bíblia, eu não posso mudar, eu não tenho essa autoridade, porque Deus é que sabe de todas as coisas, eu preciso me submeter àquela palavra, mas as pessoas às vezes querem nos forçar. Olha o que diz o Salmo 89, 34, não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Essa é a palavra do Senhor, isso é maravilhoso. Significa que Deus não muda. Essa é uma sentença que nos enche de segurança. Porque se no dia da provação, né, no dia que Deus ia tratar conosco, ele mudasse de ideia, não, tá bom, você está chorando, está arrependido, então eu não vou fazer o que eu falei não, tá bom? Então se é assim, quem me garante que também ele ia fazer a promessa dele? Deus não muda. Se ele falou, ele vai fazer. Eu aprendi isso com a palavra do Senhor, aprendi isso com o meu pastor, eu aprendi a lidar dessa maneira com os meus filhos. Quando eu falo alguma coisa para os meus filhos, eu faço, porque quando eu faço, eu estou produzindo segurança neles. Então, às vezes acontecia, eu me lembro de uma época, muitos anos atrás, um dos meus filhos, nós estávamos numa festa e ele me desobedeceu uma, duas, eu falei, a próxima vez que você desobedecer, você vai apanhar. E assim foi. Então eu chamei ele, eu não ia bater ele na frente dos outros, falei, quando chegar lá em casa, você vai apanhar porque você me desobedeceu, eu falei para você, e a minha palavra, eu tenho que cumprir ela para você saber que o papai não mente.
E aí ele foi brincar, esqueceu daquilo. Quando chegou lá em casa, eu chamei ele no quarto e disciplinei ele. Por que eu faço isso? Ora, porque se eu falar as coisas para ele não cumprir, nem para disciplinar eu não cumpro, ele vai crescer uma criança insegura. E o dia que ele ficar sozinho num lugar, na escola, e eu falar para ele, não, pode ficar tranquilo que o papai vai te buscar, ele vai ficar com medo, ele vai dizer, será que ele vem? Porque nem quando ele fala que vai me disciplinar, ele não faz. Quem me garante que ele vai vir mesmo? Isso é muito sério. Quando você dá uma palavra e não cumpre, você coloca em xeque a sua credibilidade. Me lembro de um caso de um pai que sempre levava o filho na escola. E ele dizia, meu filho, papai vai voltar para te buscar, sempre. Papai sempre vai voltar para te buscar. E aquele dia, todo dia o pai falava isso e ele estava lá esperando. E numa ocasião o pai dele era caminhoneiro, estava viajando, ele sabia que o pai dele não estava. Nos Estados Unidos aconteceu um incêndio terrível naquela escola, muitas crianças morreram. E o pai foi avisado, ele voltou, levou 2 dias para chegar. Os bombeiros já haviam 2 dias e 2 noites procurando os corpos e não achavam mais. O seu filho não tinha sido achado. E aquele homem desesperado, de madrugada, debaixo de chuva agora, ele entrou no meio daqueles escombros, os bombeiros tentaram impedi-lo. Ele disse, não, ninguém segurou. Aí eles falaram, não, deixa, a gente precisa respeitar ele. E aquele homem passou a noite inteira procurando e gritando pelo seu filho, desesperado no meio daquilo, já ia para 3 dias, não havia mais esperança para aqueles bombeiros. E quando de repente ele percebeu uma vozinha, alguma coisa lá no fundo, e ele percebeu que havia vida ali. 2 grandes travessas tinham caído uma sobre a outra, feito um vácuo, e algumas crianças estavam ali. E quando ele conseguiu chegar, eram 3 crianças, e uma delas era o filho dela. Era o filho dele. E quando ele abraçou aquele filho, que eles choraram ali, que os bombeiros ajudaram, aquele menino olhou para os 2 amigos dele e disse assim, eu não falei para vocês que o meu pai viria? Eu tinha certeza que ele viria. E essa é uma história chocante. Aquele filho estava em paz no meio daquela confusão, porque ele sabia que o pai dele voltaria. Porque todas as vezes que o pai dele deu a palavra, ele cumpriu. E assim é o nosso Deus, ele não falha. Quando ele diz, ele vai cumprir. E nós devemos temer. Deus não muda a sua palavra. Deus não muda em momento nenhum. Por que é tão importante cumprir as promessas? Por isso, para trazer segurança. Agora, terceiro nível de autoridade, a Bíblia. A Bíblia é a verdade. Olha o que diz 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Na verdade, esse é o 2º nível, né? Nós estamos só falando aqui as conclusões, aqui, as provas. Então nós devemos lembrar sempre que aquilo que os pais da reforma nos disseram. Eles disseram, nada contrário às Escrituras pode ser verdadeiro. Nada contrário às Escrituras pode ser verdadeiro. Então, quando o inimigo quiser nos dizer que não somos capazes, nós devemos nos lembrar que tudo podemos naquele que nos fortalece. Quando ele quiser colocar medo, nós devemos dizer e falar que nós vamos ser abatidos, não é? Nós devemos nos lembrar que a palavra de Deus diz, cai 1.000 do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Praga nenhuma vai chegar na minha casa, nenhum mal vai me acontecer. Essa é a verdade da palavra de Deus. Devemos sempre fazer uma opção pela palavra. Se tivermos de escolher entre todas as vozes que às vezes povoam a nossa mente, nós devemos sempre optar pela verdade. Não devemos ter opinião própria. Na liderança, no exercício da autoridade, não importa a minha opinião. Quem importa com a minha opinião? Quem você acha que quer saber da sua opinião? Olha, eu vou falar uma coisa com todo amor e carinho. A única pessoa que interessa em saber a sua opinião é você mesmo. Nem Deus quer saber a sua opinião, e nem a minha. A nossa opinião não é importante. O importante é aquilo que Deus diz. Nós não podemos aconselhar ninguém com as nossas opiniões. Nós devemos fazer apenas com a palavra de Deus. A nossa opinião é a opinião da palavra de Deus. É isso que é importante. Os pais da reforma nos disseram que nada contrário à verdade pode ser, a Escritura pode ser verdadeiro. Mas dizemos também que nada que seja acrescentado à Escritura pode ser obrigatório. Não pode. Nós jamais devemos nos envergonhar do Evangelho. Porque nós carregamos a grande verdade do mundo,
dentro de nós. Nós temos essa palavra para dizer. Nós devemos ser ousados ao ensinar a palavra de Deus, onde quer que nós estejamos. Quer seja oportuno, quer não. Nós devemos pregar a palavra. Às vezes, é como aquele vendedor, aquele homem da cobra, né? Já viram aqueles homens que fazem apresentação e atraem o povo com a cobra para vender ali aqueles medicamentos de raiz? Conta-se que então tinha um homem da cobra vendendo essas coisas e tinha um pregador do lado dele. E no final do dia, eles foram conversar, porque no homem da cobra estava um monte de gente ali ouvindo o que ele tinha para falar, e o pregador, o pastor, estava pregando a palavra de Deus e tinha 1 ou 2 gatinhos pingados lá. E aquele pastor perguntou para o homem da cobra: escuta aqui, por que você está falando uma mentira e tem tanta gente ouvindo, e eu que tenho uma verdade, não tem quase ninguém querendo me ouvir? Ele falou: olha, por uma questão muito simples, eu prego uma mentira com cara de verdade, porque eu falo sem medo. Você tem uma verdade, mas prega com timidez, como se fosse uma mentira. Essa é a grande questão. Por isso, meu irmão, se é para falar da verdade, fale com o peito aberto, sem medo, porque ela é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Nós queremos edificar uma igreja forte nessa nação. É uma igreja forte, é uma igreja formada por homens e mulheres de Deus, que não são medíocres, que não se deixam levar por qualquer frase de efeito ou por manifestações vazias de emoção. Eu fico chocado com alguns irmãos que fazem seminário conosco, são conosco há tantos anos, depois escutam um pastor falando besteira na televisão e parece que esqueceu tudo. Pelo amor de Deus, não se iluda com frases bonitas de efeito, meu irmão. Não fique pensando porque alguém te fez chorar que aquilo é de Deus, porque qualquer apresentador de programa de televisão de domingo à tarde pode fazer você chorar com a porta da esperança. Mas isso não é a verdade. A verdade é o que está na palavra de Deus. Por isso não se iluda com emoções, não se iluda com quem tem palavras bonitas, palavras de efeito, palavras cheias de poesia. Cuidado, seja maduro. Não é porque alguém chegou ali e canta alabaxá e eis que te digo que é de Deus, não. Você precisa avaliar se aquilo que foi falado pelo profeta bate com a palavra de Deus, se aquilo que foi ensinado debaixo de emoções e sinais bate com a palavra de Deus, se aquilo que está sendo demonstrado tem a ver com a Bíblia, se vem por trás de um nome de apóstolo, de patriarca, sei lá o que, bate com a Bíblia. Não importa quem seja, não importa a maneira que está sendo pregado, não importa se tem emoção ou não, se não tem Bíblia, você deve rejeitar. Rejeita qualquer livro que é fundamentado em experiência, mas não tem base na Bíblia. Rejeita qualquer pregação, rejeita qualquer frase de efeito que não tem base na palavra de Deus. Porque isso é a nossa segurança. Imagina, eu não sou contra chorar, eu não sou contra emoção. Eu acho que nós somos um ser completo, Deus nos fez assim. Eu posso chorar, posso me alegrar, posso me entristecer, mas, no entanto, jamais posso permitir que estas coisas venham tomar lugar e me confundir, sendo que não estão com base na palavra de Deus. Uma igreja forte é uma igreja que questiona todas as coisas com base na palavra de Deus, venha de quem vier, seja de mim, seja do pastor Aloísio, seja de qualquer apóstolo. Se não tem base na Bíblia, meu irmão, joga fora, é conversa fiada. A autoridade é fundamental. E a terceira que nós queremos falar é a autoridade da consciência. Todo homem é capaz de distinguir entre o certo e o errado. Mesmo aqueles que são incrédulos e ímpios. Mesmo uma criança sabe aquilo que é certo e que é errado. Ela sabe distinguir. Quando ela erra, quando ela faz uma coisa errada, ela vai esconder logo. Todo mundo sabe disso. Por quê? Porque ela sabe que errou. E isso fala da nossa consciência. Uma vez que temos a consciência daquilo que nós não queremos que nos façam, nós passamos a saber também o que devemos fazer com os outros e o que não deveríamos fazer. Porque se eu não quero que seja feito comigo, também não vou fazer com ninguém. A palavra de Deus diz que ela é uma autoridade. Portanto, nós devemos procurar entender como a palavra de Deus opera. E a primeira coisa que eu tenho que entender é isso. É que a palavra de Deus jamais viola a consciência do homem. Olha o que diz a Bíblia em 1 Coríntios 8, 12. Não devemos, e deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais.
Nós não podemos jamais tocar na consciência dos irmãos. A palavra de Deus, impressionantemente, iguala a autoridade da consciência dos irmãos à autoridade de Cristo, no sentido de que ela não pode ser golpeada. Certas situações não seriam necessariamente pecaminosas. Contudo, pode ser que algum irmão cuja consciência seja fraca as entenda como pecado. Então, se passamos por cima da consciência daquilo que esse irmão considera de boa fama, então estamos pecando contra Cristo, diz a Bíblia. A fé que eu tenho, a Bíblia diz que eu tenho que ter para mim mesmo. Eu tenho que respeitar os limites da fé do meu irmão. Devemos respeitar aquilo que fere a consciência do irmão, o nível de cada pessoa. Olha, o que para mim às vezes não significa nada, para o outro pode ser muito. E por isso deve ser respeitado. Olha o que diz a Bíblia em Romanos 14, 2. Mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Tudo que não provém de fé é pecado. Por isso nós devemos tomar muito cuidado. Então, sei lá, se você é convidado a ir pregar numa igreja, um exemplo, e lá todo homem não, vamos dizer que lá todo homem tem a barba raspada, e você usa barba aí há 20 anos, nunca tirou, mas lá os irmãos se escandalizam com o homem barbudo. Então você vai confrontar eles, só porque fala, isso é gente de cabeça fraca, o que tem a ver a barba, isso aqui não é nada. Pois é, se não é nada, então tira, não vai escandalizar o irmão. Se comer carne escandaliza o irmão, o que Paulo falou? Não come, não come. Então cuidado, você precisa entender que, que você tem que respeitar a mente do outro. Segundo, devemos nos submeter à nossa consciência. Olha o que diz a palavra de Deus, acompanha. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Romanos capítulo 14, versos 5 e 6. Ou seja, nós não podemos transformar isso em matéria de discussão. Antes, o importante é que haja respeito entre os irmãos e a consciência de cada um seja preservada, não é? Nós devemos viver de acordo com aquilo que eu creio, de acordo com aquilo que você crê, você deve viver. Você deve respeitar a sua consciência. No começo do meu casamento, às vezes eu e minha esposa discutíamos muito. Por quê? Porque eu queria obrigá-la a crer da mesma maneira que eu. E às vezes eu estava pecando, porque eu não posso exigir dela a minha fé. Eu não estou dizendo nem que a minha fé era maior do que a dela, mas eu queria obrigá-la a crer da mesma maneira que eu. E eu estava errado, eu tive que aprender isso, porque a fé que eu tenho para mim mesmo. Mas a minha fé também deve ser a base da maneira que eu devo viver. Eu devo respeitar o meu nível de fé e devo viver de acordo com o que eu tenho, não é? Olha o que diz Romanos 14, 13, acompanha também no PowerPoint. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Então isso é muito importante. Terceiro, pecamos se resolvemos ir contra a nossa consciência. Nós não devemos fazer absolutamente nada que fira a nossa fé, seja o que for, que tange a dias, comidas ou roupas, como nós já lemos na palavra de Deus. Devemos respeitar tanto a nossa maneira de pensar, como a dos irmãos também. Eu tenho que respeitar a mim e respeitar a eles. Ou seja, um pastor não pode impor uma prática a uma ovelha se aquilo vai contra a consciência dela. Por exemplo, pastor, como? Vou te dar um exemplo. Às vezes o pastor quer que o irmão vá pregar em praça pública, que vai pegar a Bíblia, subir num banquinho e tal. Errado? Não, ainda que eu não ache que é a melhor maneira, mais sábia. E o irmão, pastor, eu não dou conta de, você está com vergonha de Cristo, não sei o quê. Não, isso eu acho que vai escandalizar as pessoas, é a minha maneira de ver. Então o pastor tem que respeitar. Porque o importante não é se o irmão vai pregar no banquinho, na praça pública, gritando, ou se ele vai pregar um a um. O importante é que o evangelho está sendo pregado. E ele deve ser respeitado. Né? É fundamental esse bom senso. Assim como o marido tem que respeitar a sua mulher. Tem coisas que a Bíblia fala que no sexo, no relacionamento sexual entre marido e mulher, não é pecado. Tem coisas que mas tem coisas que não é.
mas talvez fere a consciência da mulher dele. Ele tem que respeitar, ele não pode obrigá-la a fazer aquilo que fere a consciência dele. Bem, dito isso, entendemos que esses 3 níveis de autoridade são então prerrogativas exclusivas de Deus. E todos os demais níveis devem se sujeitar a esses 3 níveis primeiros que nós falamos, a autoridade soberana de Deus, da palavra de Deus e da consciência. Agora, os próximos 4 níveis de autoridade, eles são revelados aos homens. E o primeiro deles é a autoridade delegada. Autoridade delegada, como nós já vimos e estamos aprofundando aqui. Quando essa autoridade ou governo é bem exercida, o resultado será o que está escrito em Romanos: justiça, paz e alegria. Olha o que diz aqui em Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz e a alegria no Espírito Santo, né? Então, quando uma autoridade que foi delegada por Deus exerce essa autoridade com justiça, com paz, né, com alegria, então o reino de Deus vai estar vindo e vai ser bem estar ali debaixo deles. Então, vamos observar algumas coisas dentro disso. Primeiro, quem é essa autoridade delegada? Os líderes da igreja possuem autoridade delegada. Eles se enquadram aqui nesse critério aqui de autoridade. Olha o que diz 2 Coríntios 5:20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 até o 4. Então veja, a nossa autoridade pertence a Deus e foi nos delegado. Foi Deus que nos deu, Ele que nos colocou como embaixadores dele na terra. Por isso mesmo, nós devemos ter muito temor no coração para não controlar o rebanho de Deus, porque é dele. Se nós esperamos submissão do rebanho, nós então precisamos ter a mesma atitude de Cristo, de dar a vida pelas ovelhas. Nós não podemos achar que nós teremos autoridade sobre o rebanho que nos foi confiado, se não queremos fazer o mesmo que Jesus fez. A liderança, você tem que entender uma coisa, a liderança, meu irmão, ela não começa na cabeça, a liderança começa no coração. Eu quero te falar uma coisa, as pessoas não se importam com o tanto que você sabe, até saberem o tanto que você se importa. Vou repetir. As pessoas não se importam com o tanto que você sabe, até saberem o tanto que você se importa. Quer um exemplo? Suponhamos que a sua mãe é uma pessoa analfabeta. Ela não sabe nada, ela não tem conhecimento nenhum, mas ela é importante para você? Por quê? Porque apesar de não saber nada, ela se importa com você. O primeiro nível de liderança, de autoridade, submissão, não é o tanto de coisa que eu sei para ensinar. Isso vai ser importante lá para frente. Mas em primeiro lugar eu me importo com você, eu me importo com a ovelha. É isso que a ovelha quer saber. Se eu me importo com ela, se eu me preocupo com ela. Depois, o que eu sei ou não, é secundário. Olha o que diz João, capítulo 10, versículo 11. Vamos ler junto esse versículo, bem forte, bem alto. 1, 2, 3 e... Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. É isso que está escrito. Ao liderar um rebanho, nós deveríamos, em primeiro lugar, nos lembrarmos de que fomos colocados como servos e não como patrões. Se eles perceberem em nós que de fato estamos fazendo isso, haverá naturalmente uma submissão, sem medo, sem imposição, mas por revelação, porque perceberam que nós estamos fazendo por amor. A autoridade delegada não é igual à daquele que a delegou, que é o Senhor. A autoridade de Cristo, ela é soberana e ilimitada. Mas o fato de termos recebido a nossa autoridade dele não implica que ela seja ilimitada também. Na nossa pessoa, ela tem limites e nós precisamos estar conscientes disso. A autoridade delegada, ela vem de responsabilidade. O Senhor nos deu e nós precisamos de ter
esse temor. O importante, acima de tudo, é que ao exercer essa autoridade, você seja um servo. E ao servir o rebanho, eles vão perceber que você os ama. E com certeza, de coração aberto, se submeterão a você. Deus te abençoe, no nome de Jesus.